Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e nós estamos reunidos para aprendermos um conteúdo muito importante. Que Deus te abençoe, seja todos bem-vindos para este vídeo aula. Este conteúdo estará disponível aqui na plataforma do YouTube. Você pode assistir este vídeo aula que estará liberado a qualquer momento. Pode rever os conteúdos quantas vezes for necessário, porque vai contribuir para o seu crescimento e para que você seja, querido aluno, um cristão bíblico que valoriza a palavra de Deus e entende que a palavra do Senhor nos direciona e nos capacita para a glória do Senhor. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, porque assim quando um novo conteúdo estiver disponível aqui na plataforma, vocês possam ser notificados que a aula já está disponível e liberada, tá bom? Papel e caneta para que você possa fazer anotações. Este conteúdo será um conteúdo pequeno, mas vamos aqui tratar pontos importantes. Inclusive, aqui na plataforma temos conteúdos fundamentais para o seu crescimento teológico e eu estarei aqui usando materiais que eu já usei em algumas aulas, tá bom? Este ensino teológico é para jovens teólogos, pregadores e para aqueles também que estudam, que buscam, lembrando a vocês que todo estudante da palavra, ele é um teólogo. Teólogo não é somente aquele que é formado. Teólogo é todo aquele que busca crescer na graça e no conhecimento. Para mim é uma alegria ter vocês aqui no canal inscrito e que Deus te abençoe. E vamos juntos aprender e assim crescer no conhecimento teológico para a glória do Senhor. Querido irmão, querido seminarista, querido aluno, nós precisamos compreender um ponto fundamental que o jovem cristão, ele precisa de fato estudar a palavra de Deus da maneira correta. Para entendermos esse ponto, é preciso entender que quando nós nos aplicamos e temos um compromisso sólido, verdadeiro com o estudo teológico, com o estudo sistemático da Sagrada Escritura, nós vamos compreender dois pontos fundamentais: que estudar a palavra exige dedicação, força de vontade, uma mente focada. Este ponto nos leva a entender que o estudante de teologia, ele precisa ter zelo pela palavra de Deus. Há muitos que têm nome de teólogos, mas infelizmente não se preocupam com o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. O jovem teólogo, ele carrega uma grande responsabilidade de ensinar as pessoas a terem um compromisso verdadeiro com a palavra. O estudo teológico, ele abrange as áreas da vida do cristão, a boa teologia, claro, que leva o cristão a manter um caráter sólido, um bom código de conduta, porque a boa teologia, ela firma a nossa mente. O jovem cristão precisa entender que a boa teologia, ela organiza os nossos pensamentos. A boa teologia nos faz a cada dia ser humildes e verdadeiros
pregadores, ensinadores da palavra de Deus. Um ponto fundamental, querido seminarista, é que quando nós nos colocamos à disposição com um coração voltado a honrar a Deus, nós precisamos entender um ponto fundamental que nós precisamos nos entregar a Deus verdadeiramente. O estudo da palavra de Deus nos faz entender a importância que nós temos que ter com o livro sagrado. O segundo ponto é: seja fiel à palavra. Nós precisamos entender claramente que ser fiel à palavra é estudá-la cuidadosamente, verdadeiramente. Então, querido seminarista, busque sempre ter um compromisso real com a palavra de Deus. Estude cuidadosamente, leia cuidadosamente. Há muitos, infelizmente, que não se preocupam com uma análise profunda, com uma leitura sólida. A vida acadêmica precisa ser uma vida equilibrada. O cristão saudável, ele tem a mente direcionada pelo Espírito Santo. Ele lê cuidadosamente, ele estuda cuidadosamente, ele tem um bom exemplo, é um servo fiel, tem um bom testemunho. Nós precisamos ter sempre a mente transformada, porque a teologia saudável nos leva a ter um comportamento verdadeiro e digno. Então, a você que está me ouvindo, querido jovem, teólogo, querido seminarista, querido professor, e a todos que amam a palavra de Deus, estude cuidadosamente a palavra. Seja a cada dia um cristão que entende e que valoriza a palavra de Deus da maneira que ela é. Você não precisa acrescentar palavras dentro do texto. Você precisa ser um cristão que ama a Cristo e que respeita a sua palavra. Eu gostaria aqui de abordar uns temas importantes dentro deste vídeo aula, que são os princípios gramaticais de interpretação. Todo cristão, ele carrega uma grande responsabilidade de interpretar a Bíblia no seu sentido correto. E este é o grande problema nos dias atuais. Há pessoas que não se preocupam com a interpretação correta do texto. Há pessoas que estudam teologia, mas não entendem e não compreendem que a interpretação do texto é fundamental. Infelizmente, nos dias atuais, há pessoas que não querem crescer no conhecimento fundamental e teológico. Lembrando bem que, quando nós se dedicamos à palavra de Deus, nós precisamos interpretar a palavra de Deus dentro do seu sentido correto. Então, vocês que estão me ouvindo, estudem, leiam e busquem sempre ser um cristão que ama a Cristo e que entende que a palavra do Senhor é que dá a direção, é que firma os passos. O primeiro ponto: quando ler um texto bíblico, faça essas 4 perguntas. São perguntas que todo estudante de teologia, que todo teólogo precisa ter em mente. Como essa passagem se relaciona com o material circunvizinho, como se relaciona com o restante do livro, como se relaciona com a Bíblia como um todo, como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo em que foi escrita. Quando você estuda a palavra, você precisa fazer essas 4 perguntas quando você for estudar. Então, esse ponto é fundamental. Eu não posso estudar a Bíblia do jeito que eu quero. Eu não posso estudar a Bíblia da minha maneira. Eu tenho que estudar a Bíblia
da maneira certa, da maneira correta para entender. Então, a fidelidade ao texto, ela é muito importante. Então, não seja um cristão que lê o texto correndo, querido seminarista. Leia com calma, estude com calma, faça essas perguntas e eu tenho a certeza que você será um cristão bíblico e autêntico. Lembrando que todos nós somos teólogos, todos nós temos a responsabilidade de interpretar a Bíblia corretamente. Outro ponto fundamental que são princípios históricos de interpretação. Quando você começar a estudar uma determinada passagem bíblica, faça as seguintes perguntas. Primeiro, quem escreveu? Aqui fala da autoria. Quando escreveu, fala da data. Onde escreveu, fala do lugar. O que escreveu? O conteúdo. Por que escreveu? Motivação. Para quem escreveu? Destinatário. Em que ocasião escreveu? Contexto. Quando você entende esses pontos importantes, você vai entender a Bíblia da maneira correta. Então, não é somente estudar teologia, é necessário interpretar a Bíblia corretamente. As pessoas precisam ouvir a palavra e ser transformadas por ela, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que capacita, é a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que restaura. Então, nós carregamos uma grande responsabilidade. Nós precisamos ensinar às pessoas o bom conteúdo, pregar para as pessoas um conteúdo correto, porque nos dias atuais há muitos hereges, há muitos falsos mestres que estão levando pessoas a viver uma vida de destruição, longe do Evangelho Sagrado de Jesus. Então, nós como Igreja de Cristo, nós precisamos zelar pela Sagrada Escritura e ensinar às pessoas o verdadeiro conteúdo, a palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Então, querido jovem, querido aluno, querido seminarista, busque sempre ter um contato verdadeiro com Cristo. Assim como Paulo aconselhou seu filho na fé Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro. Seja um obreiro aprovado. Estude a palavra de Deus cuidadosamente. Há muitas pessoas que estão famintas pelo bom conteúdo. Há pessoas que estão muitas vezes dentro de uma igreja, mas muitas vezes não estão sendo alimentadas corretamente, porque a liderança é uma liderança que não tem uma base bíblica e sólida. Então lembre-se, as pessoas precisam ser alimentadas com bom conteúdo. O ministério sólido, o ministério firme, o ministério que tem Cristo no centro, aonde Cristo é glorificado, aonde Cristo é exaltado, aonde o ministro, o ensinador, o aluno, quando ele tem compromisso com a palavra, ele aplica esta palavra em sua vida, ele vai aplicar também na vida das pessoas. Por isso, lembre-se bem, autoria, data, conteúdo, motivação, destinatário, contexto, lugar. É muito importante este ponto que eu citei para vocês. Então, que vocês tenham a cada dia uma mente teologicamente fundamentada, que a sua fé não esteja fundamentada em coisas que te levam a viver uma vida longe de Cristo, mas que a sua fé esteja firmada na palavra do Senhor. Porque uma vez que a Escritura originou-se no contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Então, para nós encerrarmos este vídeo aula, valorize a palavra de Deus. Seja um exemplo na sua igreja, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade. Exerça o ministério com fidelidade. Porque, querido seminarista, a palavra de Deus precisa ser valorizada. Precisamos a cada dia pregar a boa palavra, pregar a boa mensagem.
levar as pessoas a terem um compromisso verdadeiro e sólido com Cristo. Por isso, a teologia ela é tão importante dentro deste tempo que nós estamos aqui conversando, em palavras de boa compreensão para o seu entendimento. Que você leve a cada dia a palavra de Deus com fidelidade, com confiança. Que você seja guiado pelo Divino Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Compartilhe este conteúdo, se inscreva no canal e sempre quando tiver uma nova aula disponível, você será notificado. Então, se inscreva, seja abençoado pelos conteúdos que estão aqui disponíveis na plataforma. Deus te abençoe e um grande abraço.